Olá, boa noite. Mais uma operação em Alagoas, dessa vez deflagrada pela Polícia Federal. É a Garabulha que investiga fraudes no programa Bolsa Família na cidade de Campo Grande, agreste do estado. Este é um dos destaques do JE e veja também. Profissão perigo, mototaxistas estão assustados com o número de assassinatos de quem exerce a profissão. Polícia Rodoviária Federal apreende 12 quilos de cocaína da BR-104 em Alagoas. E Ministério Público Estadual realiza coletiva para detalhar a operação em Mata Grande. O esquema fraudava contratos no setor de transporte. O Jornal do Estado está no ar. Uma coletiva feita hoje pela manhã pelo Ministério Público detalhou o esquema de corrupção em Mata Grande. O ex-prefeito do município, Jacó Brandão, é acusado de fraudar contratos e desviar milhões do setor de transporte do município. As informações foram repassadas pelo procurador-chefe do Ministério Público e 3 promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Alfredo Gaspar de Mendonça lembrou que o MP investiga outros municípios, mas que a corrupção em Mata Grande chama a atenção e preocupa. Uma organização criminosa que enraizou seus tentáculos lá em Mata Grande, transformando a prefeitura como quintal da sua casa fosse. Ela desviou milhões de reais em apenas uma única ação que o GAECO está à frente. Foram aproximadamente 12 milhões de reais. O GAECO possuía ao todo 12 mandados de prisões preventivas e temporárias, que tinham como alvo o ex-prefeito de Mata Grande, Jacó Brandão, e outras 11 pessoas acusadas do desvio de 12 milhões de reais no município. O esquema tinha participação de 4 empresas, 3 delas de fachada. Segundo os promotores, essas empresas participavam de processos licitatórios para alocarem veículos para a prefeitura. Venciam, mas não possuíam estrutura e muito menos os veículos contratados. Em um dos contratos com a EP Transportes, que dizia funcionar em Paulo Jacinto, quase 8 milhões de reais foram desviados de 2015 a 2016. Só para se ter uma ideia do impacto desse desvio para a população de Mata Grande, os promotores do GAECO contabilizam que, ao invés da alocação de veículos que sequer existiram, a Prefeitura de Mata Grande poderia ter comprado 130 carros populares 0 km, ou então 40 vans também 0 km das melhores marcas, que poderiam ter sido utilizadas no transporte escolar, precário no município. Para realizar o esquema, o ex-prefeito se aproveitou do nome de parentes e correligionários. Os chamados laranjas eram pessoas próximas e de confiança de Jacó Brandão. Um deles era motorista, encarregado de serviços gerais da família Brandão, pagamentos de contas, e foi chamado para constituir essa empresa que serviria para o senhor José Jacob desviar os recursos públicos da área de transportes. As investigações do Ministério Público apontaram que o esquema não funcionava apenas na prefeitura, mas também na Câmara Municipal, que era comandada pelo irmão do ex-prefeito Júlio Brandão. Contra Jacó Brandão, existem 3 mandados de prisão em aberto. Ele e o irmão tiveram os nomes incluídos na difusão vermelha, a lista dos mais procurados da Polícia Federal, com alcance em 188 países. Dos 12 mandados de prisão, 10 foram cumpridos pela operação. Ainda estão foragidos o ex-prefeito Jacó Brandão e o irmão dele, Júlio Brandão. A situação em Mata Grande é tão complicada que o vice de Jacó Brandão, Erivaldo Mandu, também foi afastado por corrupção. Inclusive, já foi preso e solto. Aquele do vídeo que mostramos ontem. E o ex-prefeito de Canapi, Celso Luiz, vai deixar a prisão por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A liminar foi assinada ontem e garante a liberdade de Celso Luiz em troca de medidas cautelares. O ex-prefeito está proibido de se comunicar com qualquer réu do processo em que ele é acusado e deverá se recolher à residência dele à noite e nos finais de semana. Celso Luiz está preso desde maio do ano passado, acusado de desvio de verbas na Prefeitura de Canapi. Nós mostramos ontem aqui no Jornal do Estado que a Secretaria da Segurança Pública publicou no Diário Oficial um pedido de cotação para contratar um jato executivo. A notícia gerou protestos de policiais militares e civis que avaliam o gasto como desnecessário.
Desde ontem, nós tentamos conversar com a SSP sobre essa cotação, mas ninguém na pasta quer falar. A secretaria apenas divulgou hoje uma nota justificando a publicação. Veja aí. A finalidade do jato executivo é para atender à necessidade de transporte de forma ágil e segura do governador do estado, o vice-governador, representantes máximos do Poder Executivo, bem como das demais autoridades do Executivo Estadual no exercício de suas atividades. A nota diz ainda que o fretamento é recomendável porque o poder público necessita fazer deslocamentos rápidos por via aérea. A nota também afirma que a principal vantagem do registro de preços publicados no Diário Oficial é a economia de recursos, uma vez que o Estado não precisa fazer o pagamento no momento da licitação, apenas quando a viagem for necessária. A polícia prendeu hoje Simval José Alves. Ele é sócio do advogado José Fernando Cabral, que foi assassinado no início do mês no escritório dele, na Ponta Verde. A operação integrada da Secretaria da Segurança Pública cumpriu 29 mandados de busca e apreensão e 46 de prisão, todos expedidos pela 17ª Vara Criminal. A ação ocorreu em Maceió e Rio Largo. Os suspeitos são acusados de tráfico de drogas, roubo, entre outros crimes. Pelo menos 14 pessoas foram presas e um menor foi apreendido. Todos os detidos foram encaminhados ao complexo de delegacias especializadas. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Garabulha. Simval José Alves a PF cumpriu mandados de busca e apreensão. A ação investiga fraudes na execução do programa Bolsa Família na cidade de Campo Grande, no Agreste de Alagoas. O secretário de Assistência Social da cidade de Campo Grande foi afastado do cargo pela Justiça hoje pela manhã. Ele é acusado de pertencer a uma organização criminosa para fraudar beneficiários do Bolsa Família. 6 mandados de buscas foram cumpridos na região do Agreste Alagoano. A Operação Garabulha da Polícia Federal apreendeu R$17 mil em espécie, um veículo e vários cartões do Bolsa Família. A PF investiga o caso em Campo Grande há 2 anos. A Polícia Federal, durante a investigação, apurou diversas possibilidades de fraude praticada nesse esquema criminoso. Uma delas era a introdução de diversas pessoas no núcleo familiar, o que aumentava sobremaneira o valor do benefício a ser recebido pelos fraudadores. Outra modalidade de fraude era a inserção de pessoas que de fato sequer sabiam que estavam cadastradas no programa Bolsa Família. Segundo o delegado, 20 pessoas ligadas à mesma família recebiam os benefícios. Algumas delas, o valor chegava a R$8 mil por ano. Aproximadamente essa quantidade de pessoas estariam recebendo de forma irregular, o que, em tese, concedendo-se o benefício regularmente, poderia ter sido beneficiado uma quantidade de 500 pessoas. O número de mototaxistas assassinados aqui no estado está assustando quem vive da profissão. O sindicato da categoria já cobrou providências da Secretaria da Segurança Pública. No dia 6 de março, o mototaxista Genaldo Silva dos Santos, de 34 anos, sumiu após fazer uma corrida. 16 dias depois, a Polícia Civil localizou o corpo dele no bairro do Benedito Bentes, após o autor do crime confessar o homicídio por motivo passional. No dia 31 do mesmo mês, o mototaxista Osman Neto, que é filho de um policial civil, desapareceu no bairro do Vergel do Lago após deixar uma cliente na região. O corpo dele foi encontrado 2 dias depois na Lagoa Mundaú. Já no dia 2 de abril, o mototaxista Edijan de Oliveira Silva, de 42 anos, foi executado com um tiro após tentar fugir de uma tentativa de assalto no bairro Nova Esperança, em Arapiraca. O trabalhador transportava uma passageira que não foi ferida. No dia seguinte, o mototaxista Antônio Manuel da Silva, de 40 anos, foi morto após ser baleado durante uma tentativa de assalto na fazenda Castanhal, zona rural do município de São Luís do Quitunde. E na última terça-feira, o mototaxista José Marcos dos Santos, de 38 anos, foi morto com 7 tiros. O crime aconteceu numa localidade popularmente conhecida como Rua Larga, no bairro Mata do Rolo, em Rio Largo. A vítima foi executada supostamente após levar um passageiro para o local. Os 5 crimes ocorreram no prazo de pouco mais de um mês e têm deixado os mototaxistas assustados com essa realidade de violência. A gente no ponto, no caso que nem a gente está aqui,
fica mais fácil, né? Porque a gente já conhece quem vai levar, mas na rua fica meio difícil, porque infelizmente a gente pega, não sabe quem é, se realmente está armado, está com alguma coisa. Sentimos com medo sim, porque a violência está demais, não só a gente mototaxista, como também os taxistas, o pessoal do Uber, porque a violência está para todo por aí. Tanto faz a gente pega hoje uma pessoa de bem, como também um elemento. O presidente do Sindicato dos Mototaxistas e Motoboys de Alagoas disse que a instituição já se reuniu com a Secretaria de Segurança Pública e está tomando providências para resolver essa questão da violência contra os trabalhadores da categoria. E a gente tem buscado os órgãos de segurança pública, né? A gente teve já várias reuniões com o secretário de segurança para tratar desses assuntos, né? Dessas reuniões saíram várias situações, como projetos que o sindicato, alguns já implementou, como é o caso do aplicativo, né? Hoje a gente está com um aplicativo de chamada, já para inibir a prática, né, desses crimes, porque uma vez que o profissional ele tem esse aplicativo e o cliente que ele for pegar, esse cliente ele vai estar cadastrado em um sistema no banco de dados nosso. Ainda de acordo com o presidente, o trabalho de fiscalização feito pelas instituições de trânsito também pode ajudar a combater essa onda de insegurança. Eu já tive também no Detran, já tive no BPTran, já tive com o coordenador também da Lei Seca. A gente pede que essas blitz que estão sendo feitas, e hoje elas estão sendo feitas de uma forma bem efetiva na nossa capital e no interior, que ao ver esse profissional trajado de mototaxista, que realmente ela pare, consulte os documentos dele, consulte a motocicleta deles. Preciso mesmo. Em instantes, Polícia Rodoviária Federal apreende 12 quilos de cocaína da BR-104. 2 pessoas foram presas. E veja também, Shopping Popular traz novidades para a população. É já já.